Olá, alunos do Colégio Nova Geração, que é o professor Paulo, professor dos quintos anos, com a professora Silmara! Tudo bem com vocês, crianças? Vamos lá, hoje nós vamos trabalhar o terceiro capítulo do segundo bimestre, da segunda apostila de História, onde nós vamos falar sobre saúde pública no Brasil. Nós já estamos falando sobre o assunto, a questão de público e privado, e hoje nós vamos entender como que funcionou, como que isso aconteceu, esse processo, como que chegou, como que foi criado o SUS, e aí a gente vai entender o que a Constituição também fala sobre isso. Então, hábitos saudáveis, os tópicos que nós vamos ver aqui, o que é saúde pública, como surgiu a saúde pública no Brasil, a criação do SUS e a revolta da vacina. Vamos entender hoje. O que será que é essa revolta, hein, professor Paulo? Será que o pessoal tinha medo? Será que deu briga nisso aí, professor Paulo? Vamos lá, então. Então quer dizer que desde a época da colonização houve revolta? Sim. Que estranho, né? Por que será, né? Vamos entender vamos agora. Lá. Vamos lá, saúde pública no Brasil. A saúde pública no Brasil é aquela que é voltada para as ações e manutenção da saúde da população, garantindo um tratamento adequado, a prevenção de doenças. No Brasil, a saúde pública é regulamentada, né, pela ação dos estados, é aquilo que nós vínhamos falando nas aulas, né, através do Ministério da Saúde, de mais secretarias estaduais e municipais. Os três órgãos, federal, estadual e municipal. O objetivo básico da saúde pública é garantir que toda a população tenha acesso a atendimento médico de qualidade. Aí que pesa um pouquinho. Vamos lá. Que é onde nós vamos entrar no nosso conteúdo, né, professor? Para chegar aqui sobre a saúde pública no Brasil, a gente precisa entender como que foi isso historicamente. Então a história da saúde pública no Brasil, como que aconteceu? Lembra que nós vimos no capítulo anterior sobre como que eles viviam antes da chegada de Dom João VI, que não existia essa preocupação. Então aqui nós temos uma imagem, né, falando que no Brasil colônia eram os curandeiros. Então, como não existia uma saúde pública, eram sempre curandeiros, pessoas voluntariadas, a filantropia, então tudo isso que fazia esse trabalho. Então ele fala que a saúde nessa época, né, que trabalhava sobre isso, e aí a gente vai ver um pouquinho mais no próximo slide aqui. E o interessante, professor, tem como você voltar aqui um pouquinho? Turminha, o interessante, se você elencar o conteúdo do segundo tópico, veja só, quando a corte chegou no Rio de Janeiro, no século XIX, né, quando eles começaram a avançar ali após o Dia do Fico, Dom Pedro I assumindo tudo aquilo lá, ficou bem claro também nessa imagem que o professor Paulo nos trouxe que por mais que os serviços essenciais de saúde estavam iniciando no Brasil, mas a desigualdade social está aqui, ó. Essa desigualdade. Já havia, né? Porque, eu vou, só um título de curiosidade, os barões e as duquesas, até mesmo os príncipes, eles não gostavam, era muito escondido quando entravam os curandeiros, que também eram conhecidos como benzendeiros, tá? E os barbeiros. Quando eles entravam, era um nível muito escondido, porque eles não queriam, né, dizer ser mal visto. Por quê? Porque essa classe profissional aqui era para quem, professor? Para os pobres, para os pobres, para os escravos, né? Para eles era ok, agora para quem os barões, eles tinham toda essa... Eles até recebiam, mas recebiam de forma oculta, né? Verdade. Para não se expor. Vamos lá? Vamos. Durante o período da colonização, Império do Brasil, não existiam políticas públicas voltadas para a saúde. Ainda isso aqui era algo inexistente, tá, turminha? No início da colonização, muitos indígenas morreram em virtude das doenças dos homens brancos. Olha só, turminha, bem interessante isso. Aquelas trazidas pelos europeus e para as quais a população indígena não tinha resistência. Então aqui nós podemos confirmar que, por mais que estava iniciando, né, professor, todo aquele serviço público ali, os essenciais, porém ainda não era de fácil acesso, nem para os nobres e nem para os pobres. Porque eles vinham naqueles navios por meses, né? Então ali eles adquiriam algumas doenças, várias doenças, na verdade, principalmente os escravos que vinham na parte ali. Muito rato, né? Muito rato, muita doença. Então quando eles chegavam aqui, que eles tinham contato com os índios que até então não viviam de forma natural, vamos dizer assim. Verdade. E aí quando tinha qualquer contato era um vírus que eles não conheciam. Então nosso corpo, quando não conhece aquele vírus,
que é o que está acontecendo agora com o Covid, enquanto não existe um medicamento para aquilo, muitas pessoas vão perdendo a vida, até o corpo entender que ele precisa lutar contra aquele vírus novo, né? Verdade. Pode passar, então ele fala né? Aí. Agora nós vamos para a saúde pública após a independência, que nem a professora Silvia falou, né? Depois que Dom Pedro falou o dia do fico, o Brasil deixou de ser a colônia de Portugal, começou assim, a gente sabe que demorou um tempo, mas começou a criar um mecanismo de saúde, de segurança pública, enfim, tudo aquilo. Ele fala que logo depois disso, no final do século XIX, no início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro contou com diversas ações. Então se tinha essa preocupação de ficar aquilo mais receptivo para quem vinha dos outros países para cá. Então assim, o Rio de Janeiro, como nós falamos nas aulas anteriores, ele era um local que era de fácil acesso, porque ele é próximo ali do mar, litoral, do litoral, então ele recebia. Então eles precisavam melhorar isso. E aí começou algumas campanhas, e uma das principais foi contra a varíola, né? Então ainda nessa época o esgoto ocorria no céu aberto, então assim, eles estavam tentando, mas era bem aquilo, tinha toda aquela diferença. Para uma classe ok, faziam tudo, para outra classe tinha aquela boa vontade, mas não era efetivo. Eles queriam fazer, mas não era bem efetivo. Aqui, a criação do SUS. Então o SUS não é algo novo. Não. Não é verdade? Olha só, turminha, né? Foi uma necessidade. O SUS ele foi criado no Brasil desde o ano de 1953, quando eles começaram a iniciar as primeiras conferências da saúde pública do Brasil. Por quê, Paulo? Veja só, turminha. Por que a apostila trabalhou antes com vocês sobre desigualdade social? Porque entra nesse contexto aqui. A enfermidade não é só para o pobre. Não. A enfermidade acontece com todos. E a gente vai entender que muitas vezes isso foi criado até pensando no rico, porque começou a atingi-los e aí eles começaram a ter uma preocupação. Não, a gente precisa atender, porque a gente vai ter um problema. Exatamente, porque quem que trabalhava na casa deles? Os pobres. Então eles tinham que manter a saúde dos seus empregados. Paulo, que interessante, professor, a gente conversando aqui, nada mais, nada menos do que o Covid hoje, né? Se você parar para pensar, né, os profissionais que são empregados domésticos, babás, jardineiros, né, que atendem essa outra classe social, por isso que eles também estão o quê? Ligados, porque pode levar o Covid também para casa, como acontecia aqui na varíola. Essa preocupação. Então ele fala que lá em 1970, 1% do orçamento da União era destinado para a saúde. Então ao mesmo tempo, pensa, ao mesmo tempo surgiam movimentos sanitaristas, né, formados por profissionais, que aí entra aquilo que a gente vem falando, a questão das pessoas que sempre não aceitam aquilo e querem fazer uma diferença. Aqui não é uma ONG, mas já eram pessoas voluntárias que queriam fazer aquilo, intelectuais, partidos políticos, eles discutiam as mudanças necessárias para a saúde pública do Brasil. Então sempre tem, graças a Deus, sempre tem aquele que não aceita aquilo e quer fazer mais. Verdade. E tudo porque eles amavam esse país, né? Eles amavam e acreditavam no país. Aí veio a Constituição, que aquilo se tornou um documento e aí precisava deixar aquilo, vamos dizer assim, de uma forma documentada que atingisse a todos. Agora não era mais uma classe, eram todos. Então a Constituição de 1988 traz a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, ou seja, agora é uma obrigação. Se estão cumprindo, aí... é outra coisa. Mas que eles têm obrigação, eles têm. A outra importante conquista foi o sistema de saúde público, que o Brasil é um dos pioneiros, né? Acho que os Estados Unidos conseguiu com o Barack Obama, se eu não me engano, esse serviço do SUS. Dá uma melhorada, entrar com o serviço do SUS, mas até então o Brasil conseguiu fazer esse trabalho acessível a todos. Independente da classe aqui, viu, turminha? O rico pode usar o SUS? Pode. Por quê? Porque ele é cidadão. Sim, ele paga impostos. Isso, tá bom? Isso é uma coisa que é importante a gente sempre ressaltar. Então, porque hoje uma aluninha foi muito interessante. Ela falou, mas e se um dia, por exemplo, eu tenho uma situação boa e de repente eu não tenho mais, eu não vou? Não, você tem direito de usar o SUS. Você paga os mesmos impostos. É cidadão. Seu pai paga imposto, a mamãe paga imposto, o SUS é direito para todos nós, viu? Vamos lá. Ok. Aqui tem alguns objetivos, né? Que aí tem frisando esse documento, deixando ele mais encorpado, vamos dizer assim. E aí vem a famosa revolta que nós falamos lá no começo. Por que era uma revolta?
Então vamos lá, gente. Aconteceu o seguinte, nós vamos explicar aqui para que nós não venhamos a ler. Veja só, o Rio de Janeiro, na época, o presidente do Brasil era Rodrigues Alves, tá? A pandemia da varíola estava tomando conta e isso estava acabando e matando muitas pessoas. Então o que aconteceu? Rodrigues Alves, ele convoca Pereiro Passos, né, como prefeito da cidade do Rio, da capital do Brasil, e automaticamente eles trazem o médico Oswaldo Cruz para ajudá-los quanto ao que estava acontecendo. Que aquilo estava se alastrando. Se alastrando. Matando pobre, rico, todas as classes. Então, o que acontece? Por que o nome Revolta da Vacina? Quando isso aconteceu, havia um problema péssimo no Rio de Janeiro. As pessoas não tinham hábito de higiene. Olha lá a importância. Então, a primeira coisa, infelizmente, que eles tiveram que fazer era entrar dentro dos cortiços, sim, tirar essa população. Eles tiveram que destruir tudo, porque estava tudo infectado. Tinham que demolir tudo aquilo. Olha só, turminha. Com isso, eles ficaram muito tristes. Pensa você perder a sua casa. Foi aonde eles subiram para o morro, tá? O Morro da Providência. Além da mídia, né? A mídia, os políticos que eram contrários àquilo também começou a fazer terrorismo. Terrorismo. Aí chega o abençoado. Você pode chegar lá na charge, professor? Aqui, olha lá, aqui é um outro processo, né? Chega o abençoado, né? Vamos colocar assim, abençoado, porque ele foi um médico de excelência, apesar dele ter tido as suas críticas, ele consegue a vacina para vacinar todos. Aí pensa só, eu vou lá, ninguém conhecia a vacina, um baita tamanho daquela injeção imensa que vocês vão ver na apostila. Eu chego, tiro o professor Paulo da casa dele e no outro dia eu vou subir o morro, vou bater lá no casebre dele falando que eu tenho que vaciná-lo? O que aconteceu? Você quer me matar? E inicialmente foram só para os pobres, então isso levantou mais uma vez a questão dos... Por que começou conosco? Nunca pensaram em nós. De repente vão começar uma vacina conosco? Verdade. Aí eles ficaram preocupados. Aí, eles ficaram com medo que ia morrer, então, né? E aí começou a revolta. O povo foi pra rua, queimaram bondinhos, não é verdade? Quebravam civil ali mesmo. Quebravam lojas que já tinham ali, né? Saquearam, porque eles tinham sido retirados eles viviam no centro ali, eles foram retirados dali. E é bem isso, de repente alguém aparece lá, tem uma vacina para essa doença, aí isso causou uma certa preocupação. Por isso, a revolta da vacina. Mas a vacinação se tornou algo obrigatório. Até eles compreenderem a importância de tomar a vacina, que nós vamos estar explicando melhor nas nossas aulas do Google Meet. Então, até tudo isso acontecer, muitas pessoas morreram. Militares, policiais, classe pobre, classe rica, né? Tanto de enfermidade quanto pelo movimento da revolta. Podemos. Vamos lá? Vamos lá. Então, assim, ele fala que a saúde pública que eram protegidos pelos policiais, invadiam as casas, que é aquilo que a gente acabou de falar. Toda essa guerra, depois eles até flexibilizaram, né? Porque eles entenderam que pela força isso não ia acontecer. Depois eles começaram, claro, depois de atingir uma grande massa, eles começaram a flexibilizar, até a história fala sobre isso, e aí finaliza e passa a questão dessa primeira doença. A gente vai voltar falando dos outros, né? Vamos voltar falando disso aqui? Não, porque daí a gente já finaliza, né, professor? Falando sobre isso, né? Legal. Então aqui, o que eu acabei de falar para vocês. Então a revolta popular teve apoio dos militares, que tentaram usar a massa insatisfeita para derrubar, sem o sucesso do presidente. Então, assim, tinham sempre aqueles do contra, né? E aí o movimento rebelde foi dominado pelo governo e que prendeu e enviou algumas pessoas para o Acre. Então, eles tiveram quem estava liderando aquilo. Então, em seguida, a lei da vacina obrigatória foi modificada para tornando facultativo, que é o que até hoje, né? A pessoa escolhe se ela quer tomar ou não a vacina. E aí, depois disso, as campanhas, você pode ver que nas aulas do Google Meet nós vamos ver que até os cartazes mudaram. Antigamente os cartazes eram mais
eram difíceis, assim, de você viu o cartaz, você nem ia tomar vacina, porque dava um medo de ver os cartazes. Verdade. E aí hoje em dia não, eles fazem uma coisa mais didática para poder atrair todos. E vacina é bom, né? Para o nosso corpo entender. A partir do momento que a gente toma aquela vacina, o nosso corpo vai criar resistência daquele vírus. Então, professor Paulo, finalizando a nossa aula de hoje, né? Contamos com vocês na nossa aula do Google Meet, porque, olha só, eu acho... Olha aqui a caricatura do professor Paulo, gente. Olha lá, depois vocês falam de mim, hein? Ó, um beijão, fiquem com Deus. Com Deus, um abraço. E até a nossa próxima aula de história.